Foi intenso, foi. Boa tarde, galera. Tô colocando aqui. Tô só colocando aqui, fixando o comentário, tá? Sejam todos bem-vindos. Kátia, Alves, Dani, José. Fala, José, meu amigo, tudo bem? Prazer ter você aqui, viu? Hoje a gente tá contando histórias de superação aqui de pessoas da vida real. Se você puder ficar com a gente aí. E você, como que tá por aí? Um abraço, viu? Galera, sejam bem-vindos. Compartilhe aí. Eu só tô colocando um comentário fixo aqui, tá? É que o nome do Daniel é muito chique. Ah, pronto, agora foi. Fernando, seja bem-vindo. Fê, coloca lá no grupo da corretora pra galera vir. Fala que já começou, por favor. Galera, sejam bem-vindos. O Daniel já vai entrar. Daniel também super pontual. Sônia, boa tarde. Ó o Daniel. E Nome... aí, Dani? E aí, fala, Rodrigão. O nome chique é bom, hein? Pô, meu nome é chique, meu. Aí tava procurando lá. Falei, caramba, como escreve o nome dele mesmo? É. E aí, você tá bem? Tudo bem, e você? Graças a Também. Deus. Tirando Briga- essa loucura, né, cara? É, em casa, né? Em casa Em casa, tem que estar em casa, não adianta. é, Trabalhar home office. é o jeito, né? Galera, quem puder, compartilha aí no aviãozinho, coloca o coraçãozinho. Fernando, que tá aí da R Campos, coloca lá no grupo que a gente já vai começar, porque a história do Daniel é bem bacana. E ele aceitou trazer aí. Tem que ter, primeiro, muita coragem para falar aqui para Uhum. as pessoas que a gente não conhece, né? E também muito amor, porque a intenção é de mostrar a história dele para que ajude vocês que estão com uma história parecida ou com algum desafio na vida, vejam que é possível sempre vencer. Porque se uma pessoa venceu, todo mundo pode vencer. Então, Dani, obrigado por você ter aceitado. Foi até rápido, né? E, e também por estar aqui com a gente, por ser esse cara de gente boa que o pessoal vai conhecer agora, né? Verdade. Cara, obrigado você pelo convite. Eu te falei aquele dia, né, que eu estava acompanhando um pouquinho aí pela correria, a gente não consegue acompanhar tudo, mas eu vi que você estava fazendo e achei bem legal. Eu que te agradeço aí pelo convite. Tem muita, uma galera que trabalha comigo lá que te conhece, a minha É, esposa, a Deise, a Kátia Katayama, tudo falou, é. nossa, eu quero assistir a do Dani, eu quero assistir a do Dani. Fazer Muito parte de legal toda a isso. história, né? É. Então, Dani, fala pra mim hoje, quem é você hoje, né? Quem é o Daniel hoje, o que que ele faz, pro pessoal saber. Cara, o Daniel hoje é um cara muito feliz com a vida, que passou por muitos altos e baixos, acho que tô como todo cidadão, como todo ser humano e todo empresário. E, e hoje lutando muito pelo que eu quero, mais ainda, né? Sempre lutei, sempre corri atrás dos meus ideais, das minhas vontades, e hoje eu continuo assim. Acho que, apesar de tudo, eu tenho muita fé em Deus. Então, se a gente tem fé, independente de religião, se a gente acredita em algo, a gente tem que buscar e é o que eu tenho feito. Legal. E você é empresário hoje, né? Hoje há um ano e meio, mais ou menos, eu abri a Max, né? Uhum. Depois de trabalhar alguns anos, passei por algumas corretoras que fizeram parte da minha vida, como treinamento, como aprendizado. E há um ano e meio eu estou com a minha empresa. Estou bem feliz, estou com uma equipe bacana e trabalhando para crescer, né? Que é o que a gente busca. Isso aí. Dani, então agora, para chegar nesse Daniel empresário de hoje, vamos começar lá no início, né? Fa- Fala pra galera aí, ó, o Ederson tá te mandando um abraço aí, Então, manda outro. Jaqueline, K2 Bia, K21 Bia, perdão. Gente, abraço pra todo A, mundo aí, viu? a Bia Dalquer, ela falou que vai assistir. Ah, é a Obrigado, Bia Bia. Dalquer? É a É, Bia Dalquer, pô, conheço ela. Bia, um é, beijo. Rafael da Estilo, enfim, um beijo pra todo mundo. Gente, não dá, às vezes falta alguém aqui, não dá tempo de falar, mandar beijo é, pra todo mundo, mas todos sejam muito bem-vindos, tá? E eu vou compartilha tentar aí no nem, aviãozinho. eu vou tentar nem ficar lendo, porque se você ficar lendo, aí eu não vou conseguir responder suas perguntas. Vamos lá. Dani, como foi sua infância? Conta aí pra gente. Cara, minha infância, eu morei com a minha mãe até os 9 anos de idade, né? Uhum, Perdi ela com 9 anos, ela faleceu com câncer de mama. Desde então, morei em São Paulo, sou nascido em São Paulo, na Zona Leste.
E com 9 anos eu mudei para Santos com a minha avó. Fui criado lá, com a minha avó e com a minha tia, até os 17 mais ou menos. E aí, com 16 para 17, foi quando eu conheci esse mercado. Isso, eu tinha 16 para 17 anos, eu conheci o mercado, eu estava muito ansioso, precisava trabalhar. Minha tia não tinha muita condição financeira assim, de nos manter. E eu lembro que eu fiquei 2 noites sem dormir, desesperado, porque não tinha de onde tirar dinheiro, já era moleque, já tinha começado a querer sair, namorar e tudo mais, e não tinha dinheiro para nada. E Sim. aí eu não lembro se aqui em São Paulo já tinha, mas em Santos tinha aqueles classificados de emprego. Aham. Se você falar um pouco rápido, você vai me brecando, tá? Porque às vezes eu vou no Tá. embalo. Tá escutando bem aí, né? Tô escutando bem. Qualquer Ah, coisa eu legal. te freio. E aí eu fui buscar esse classificado sem dormir numa noite. E aí de manhã, eram umas 6 e pouco da manhã. E aí fui fazer entrevista a pé. Não tinha dinheiro nem para pegar o vale transporte, nem o ônibus. E aí fui fazer entrevista. Na verdade, quando entrei na recepção da corretora, era uma corretora de plano de saúde em Santos. Depois a gente ficou bem forte. Eu fui atendido por uma moça que estava com pano de prato no corpo. Ela estava limpando lá. Ela só me atendeu na porta. Eu falei, eu vim trazer o currículo que está anunciado no jornal. Aí ela falou para mim, tá bom, pode deixar comigo. Nem pediu para entrar nada. Aí eu falei, tá bom. Entreguei na mão dela, falei, posso ligar para alguém depois para confirmar, tá? Se tá tudo certo com o meu currículo, se marca entrevista. Ela falou, não, alguém vai entrar em contato. Aí virei as costas e fui embora. Isso era, quando foi umas 10h30 da manhã, os velhos me ligaram. Falaram, Daniel, a gente recebeu o seu currículo, eu quero fazer uma entrevista. Fiz, passei. E Uhum. aquela moça do pano de prata acabou virando minha chefe. Ela era minha chefe, né? Eu só não tinha falado. Gostou muito de mim e desde então eu fiquei, cara. Eu construí uma carreira muito bacana em Santos. A gente conseguiu criar uma dinâmica bacana. As corretoras lá eram bem regionais, eram bem pequenas. Sim. A gente tinha algo favorito, algo favorável na nossa empresa, que era uma filial daqui de São Paulo, então já tinham outros costumes, apesar de nós sermos de lá. E eu falava muito isso com os donos. Eu falava, gente, a gente precisa trazer a política de São Paulo para Santos, porque nós somos regionais, não adianta a gente ficar batendo cabeça aqui, porque a gente não vai crescer. E graças a Deus, nesse caminho todo aí que eu vou chegar daqui a pouco, eu tive muita sorte de ter chefes muito bons, cara, que sempre me escutaram, me deixaram trabalhar. Essa primeira corretora, que era o André e o Ari, que cara, começaram como Círculo da Saúde, e depois acabou virando o Equilíbrio, que ficou só o André, foi com ele que eu vim para São Paulo depois. Uhum. Foi um chefe fenomenal. Eu digo que eles não só me ensinaram, como me deram espaço para fazer. Sim. Porque por mais que a gente queira fazer alguma coisa, mas a pessoa, a gente tem um líder que ele não deixa a gente crescer, não deixa a gente evoluir, é muito difícil. Sim, com E certeza. eu tive essa sorte, cara. Desde o início, ele me deu liberdade para trabalhar. A gente fez um excelente trabalho em Santos. Nós colocamos um produto em praça que quase não tinha aceitação. Ficamos campeões durante bons tempos lá na Baixada Santista. Só que é engraçado que as pessoas acham que é tudo muito fácil. Não é. Eu tive que, embaixo de sol, de 40 graus naquela cidade, que a gente sabe que o litoral é muito mais calor que São Sim. Paulo. E buscando corretora por corretora. Eu lembro que entrava na lista, na época era lista, não tinha ainda o computador era para rico. Eu entrava na lista para ver onde tinha corretora, ia lá na cara e na coragem, batia na porta, falava, meu nome é Daniel, sou da corretora tal, e eu preciso muito de uma oportunidade de apresentar um produto para vocês. E aí deixava e assim desenvolvia meu trabalho. Ô, Dani, e você, só para quem entrou agora, né? Você nasceu na Zona Leste e você foi Zona para Leste. Santos, né? Com a Isso. 9 criança, anos. 9 anos, com a Isso. sua tia, Fui morar com a minha avó e com a minha tia. com a sua avó e com a sua tia, né? E seus Isso. pais? Então, meu pai eu não conheci. A minha mãe faleceu quando eu tinha 9 anos, com câncer de mama. Ela descobriu com 20 e poucos anos. Minha mãe faleceu com 32, cara. Nossa, super jovem, né? Super jovem. Ela teve um câncer muito sofrido, que pegou bastante o corpo dela. E aí, com 9 anos, ela infelizmente se foi. E aí eu morava com a minha avó também não tinha condição alguma de me criar. Na verdade, eu tive muita sorte que minha família praticamente inteira queria que eu morasse com eles, queria me adotar, né?
Mas eu já era criado com a minha avó, porque minha mãe sempre trabalhou. Então, eu Aham. brinco que eu estudava de manhã, passava a tarde com a minha avó e um pouco da noite com a minha mãe, porque a gente dormia cedo. Então, eu fiquei com a minha avó e fui para Santos, porque lá moravam meus tios e eles poderiam, na época, ajudar minha avó nisso, né, financeiramente, Sim. principalmente. E foi o que a gente fez. A gente foi morar lá e ficamos lá até os 17. Aí, com 17 anos, minha avó teve um AVC. Aí eu cuidei dela até os 20 e pouquinhos, ainda, dando banho, alimentando, fazendo tudo que manda o Sim. figurino que a gente precisa fazer por quem ama. Sim. E aí depois eu não aguentei mais porque essa minha tia que morou comigo, que é a irmã da minha mãe, ela também teve um problema de saúde, que foi uma bactéria que ela pegou no cérebro. E aí eu tive que tomar conta dela também. E aí não tinha mais como tomar conta das duas, porque não tinha tempo, e tinha que trabalhar ainda, né? Sim. Tinha mais esse Sim. detalhe. Com 17 anos, você virou o homem da casa, então. Cara, com 16 anos, eu digo que eu já assumi minha vida assim, financeira e responsabilidade de adulto, com 16 anos eu já tinha. Já tive. Caraca. Aí, então, você arrumou um emprego nessa corretora em Santos, né, na Equilíbrio, e foi de porta em porta, atrás de corretor, e chegava em Foi, casa, tinha cara. que cuidar da sua avó, É isso cuidar aí. da sua tia, e daí pra É. frente, como que... Caraca, que desafio, hein? Ca- Foi. É engraçado que hoje, assim, hoje não, depois de um tempo que a gente passa por isso, que eu passei, né, que não é todo mundo, graças a Deus, que passa, depois de um tempo a gente para pensar como que aguenta, mas aí vem aquele ditado, né, Deus não dá nada além do que você pode carregar. Então, e eu nunca tive preguiça de trabalhar, nunca tive preguiça de fazer minhas coisas, de correr atrás. E o bom meu que eu tenho, que eu acho que é uma vantagem na minha vida, eu nunca fico tranquilo com o que eu tenho. Eu sempre quero mais. Hoje eu sou assim, hoje eu tenho algo e se eu vejo que eu acostumei, que eu acomodei, eu já não quero mais também. Então, tem pessoal que me mandando mensagem, aceita que meu Instagram é bloqueado, né? Aham. Daí eu não consigo, acho que se eu aceitar aqui, eu derrubo o Rodrigo. Pede para É. ele ver pelo seu. Entra pelo meu aí que vocês conseguem ver. Ele não tá Ou entra no conseguindo do entrar. Rodrigo, que o Rodrigo é aberto. E aí, eu nunca olhei na época que eu passava por isso, que eu tinha que chegar do trabalho, da banho, da alimento, da comida e tudo mais, eu não parava para pensar. Às vezes, quando eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu, desesperado, assim, eu pensava, eu falava, caramba, como que eu vou aguentar tudo isso? Como eu tô aguentando tudo isso? Mas aí, cara, eu fazia muita oração, dormia, no dia seguinte levantava, zero. Bora pra frente que a vida tá aí, a gente precisa correr atrás dela. Legal, parabéns, Foi viu, isso. Dani? Parabéns mesmo já por esse começo, né? Acho que nem Com você sabia 16 anos. disso. Né, Acho que nem... assim, exatamente não sabia, não. Eu Fundo sabia de não. algumas coisas que eu já falava, meu Deus, como ele foi forte, mas, É. pô. Gente, só pra quem entrou agora, o Dani ele não conheceu o pai, então nasceu na Zona Leste, foi pra Santos, e com 9 anos, com 9 anos ele foi pra Santos, que a mãe dele faleceu de câncer de mama com 32 anos. E ele foi criado pela avó e pela tia, só que com 17 anos a avó dele também adoeceu e ele precisou se tornar, com 16 anos, o homem da casa, né? Então começou a cuidar da avó dele, dar banho, então ele tinha que trabalhar, e onde ele arrumou um emprego numa corretora de plano de saúde e chegar e cuidar da avó. E depois a tia também pegou uma bactéria e ele teve que cuidar das duas, foi aonde a gente está na história que ele vai continuar agora. Mas assim, vocês já veem que perseverança e que com 16 anos já era um vencedor, né? Já tinha uma história. Eu já É, posso escrever um livro já. Se eu contar toda a história detalhada, já dá um pode, livro na minha vida. pode mesmo, E, Dani. e o bom você falar disso, por que que eu aceitei, Rodrigo? Porque as pessoas, claro, julgam sempre, veem o que a gente constrói e tá aí na luta fazendo um pouquinho a cada dia, acho que tudo vem muito fácil. E não vem nada fácil, cara. É. Quem escuta hoje aí, tenho certeza que muita gente que não conhecia, que eu não sou de ficar contando muito da minha vida, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu sou muito tranquilo em relação ao Ederson. Fala, Ederson, um abraço. Eu sou muito tranquilo a ficar me expondo, né? Principalmente na parte profissional, misturar profissional com pessoal, não gosto. E não imagina. E, cara, eu sou muito feliz de ter feito tudo isso. E aí, com 17 anos, minha avó teve esse AVC, com 20 e pouco, minha tia, e com 24, as duas faleceram, uma 10 dias depois da outra. Nossa. Aí foi o baque, aí eu senti. Aí acho que foi uma cutucada e falou, meu, acorda porque... Ave Maria. É, Acorda, continua. acorda porque foi difícil
e agora você vai ter que continuar com a cabeça erguida, trabalhando, fazendo sua parte, e eu fiz. Eu fiz muita força e acho que muita fé, cara. Nessas horas a gente tem que ter muita fé, senão a gente não consegue continuar, não. E aí eu continuei ainda um tempo, depois das perdas que eu tive, e aí eu já estava meio estagnado lá em Santos, profissionalmente. Como eu falei, eu nunca fiquei tranquilo, quando eu estagno já me dá um desespero. E aí comecei a pensar em várias possibilidades de crescimento que eu digo ao meu redor mesmo. Sim, sim. E aí sentei com o André, que é meu amigo até hoje, é um cara que eu tive muita sorte de conhecer, né? Sou muito grato a ele por tudo. E falei para ele, cara, ele já tinha me convidado uma vez para vir para São Paulo, porque ele já tinha corretor aqui, né? Acho que tinha 7 aqui em São Paulo, André, filiais. 6 ou 7, se não me engano. Se eu estiver mentindo, depois ele me corrige. Eu falei para ele, cara, eu quero ir para São Paulo. Aí ele falou, como você quer ir para São Paulo? Eu sempre te chamei para isso, você nunca quis. Eu falei, cara, mas agora já deu, agora eu preciso voar. E vim para São Paulo com ele, a gente abriu uma corretora no centro, né? Que começou com uma representação de um produto, depois aí eu sugeri para ele para a gente aumentar. Aí a gente entrou com Unifocus na época, não sei se a Bia até aí ainda, foi quando a Bia me ajudou muito aqui em São Paulo. A gente foi muito forte com o Unifocus, aí logo entrou a Mil, porque elas eram muito parceiras na época, e aí um produto trazia o outro, a gente começou a vender bastante a Mil, e aí em 2 meses de vendas em São Paulo, que eu não conhecia nada, em zero, cara, a gente foi em segundo lugar de vendas na Mil, e aí nós fomos premiados com uma viagem dentro do grupo, e eu fiquei muito feliz, porque aí foi quando eu comecei a conhecer as pessoas, porque eu não conhecia ninguém aqui, né? Sim. E eu fiquei 2 anos aqui com ele. Aí, desses 2 anos, eu falei, bom, agora não tem... Ele mesmo conversou comigo e falou, Daniel, não tem mais o que a gente fazer. Ó, a corretora tem esse estilo mesmo e tal. Aí eu falei, cara, então eu vou para alguma outra oportunidade. E aí, graças a Deus, isso nunca me faltou. Sempre tive pessoas do meu lado que me ajudaram muito. E aí eu passei por algumas corretoras, que sou muito grato até hoje também. E aí, um certo dia, um dos superintendentes de uma grande empresa, não vou falar nome para não ficar chato, me ligou e falou, quero você em tal lugar. E aí eu falei para ele, cara, não vou, não dá, não é assim. Por mais que eu queira mudar, eu faço tudo muito com o pé no chão. Sim. Tenho muito medo do novo, né? E aí ele, não, vamos, eu fui conversar com ele, até que, enfim, ele me indicou no lugar, eu conversei, que foi a última empresa que eu fiquei durante 6 anos. Eu também sou muito grato, foi um aprendizado maravilhoso. Foi uma pessoa maravilhosa também que eu conheci, que me ajudou muito. E ali eu fiquei durante 6 anos. Aí eu lembro que 2 semanas que eu estava lá, e várias pessoas, várias corretoras e administradoras me convidando, Daniel, vem fazer uma entrevista aqui. Aí eu liguei para ele e falei, cara, você vai ter que me receber aí, porque agora eu estou desesperado. Essa corretora era uma corretora muito pequena ainda na época, não tinha equipe de vendas, nada. E aí eu falei para ele, aí eu sentei com ele, ele me recebeu lá dentro da empresa. Ele falou, não, vem aqui. Aí eu falei, cara, estou desesperado porque eu estou num lugar que para mim, na minha visão, é pequeno, não sei se eu vou ter esse respaldo profissional. E fulano, ciclano, tá todo mundo me convidando e minha cabeça está surtando. O que eu faço? Ele falou, cara, fica aí que você vai construir a sua história. Você é um cara que trabalha, você não precisa de ninguém. E aí eu fiquei ali dele, fiquei 6 anos trabalhando com eles. Ô, Dani, mas aí teve uma coisa no meio do caminho que você não contou pra galera, porque Qual? você falou da vida profissional aí, que super sucesso, mas no meio do caminho você teve um filho, não teve? Então, o Thomas, que ficou comigo muito tempo, e hoje ele mora em Santos, ele tá com a vida dele já tá grandão, já tá vivendo a vida dele. E como foi a história do filho aí? Você pode contar? Cara, não tem muito, assim, ele ficou comigo durante muito tempo, muitos anos. A gente tinha... Quando a gente veio morar em São Paulo, a gente ficou... Era o filho da sua tia, né? Isso. Só para vocês entenderem, gente, deixa eu explicar de novo. Porque a gente tá falando e tá entrando gente. Não sei se você viu, vai aumentando, né? Caiu, Rodrigo? Não, só travou. Voltou agora. Então, não, e tocou meu telefone agora, fala. Então, gente, o Dani, quando ele perdeu a avó e a tia dele tinha um filho. Quantos anos ele tinha, Dani, quando ela faleceu? 3 anos. Então, o Daniel se tornou pai também. Então, recapitulando a história do Daniel, porque ele conta de uma forma tão suave que é até bonito. Que é pra gente aprender que não importa o que a gente viveu, a gente pode contar a história de maneira leve e tirar um aprendizado disso. Ou então ser vítima o resto da vida e
e acabou, né? Você não faz mais nada, né? É uma escolha de cada um. Então, recapitulando novamente para a galera que entrou, Silvia, a Érica, a Andréia, o Dani com 9 anos foi para Santos, ele nasceu na Zona Leste, foi para Santos porque a mãe dele faleceu. Ele foi criado pela avó Isso. dele e morou com a tia também. Com 16 anos ele já teve que começar a trabalhar e a avó dele teve um AVC. Quando a avó dele teve um AVC, ele além de trabalhar tinha que dar banho, fazer tudo o que uma pessoa quando ama a outra faz, né? Dar banho, dar comida, cuidar. Só que posteriormente a tia dele também pegou um vírus. Então ele tinha que trabalhar e cuidar das duas. E aí o que aconteceu? Infelizmente, né, com 22 ou 24 anos, 24 anos, né? 24. Com 24 anos, as É, duas mais ou menos, tá? faleceram. Eu não gravo muita idade, mas mais ou menos isso. As duas faleceram num inteirinho aí de 10 dias, uma para outra. E a tia dele deixou um filho de 3 anos. Ou seja, então vocês. Quem tinha desafio na vida, pega essa história e fala: meu, dá 3 tapas na sua cara e fala assim: vou viver. Porque olha a história do Dani. Aí o Dani veio para São Paulo com um filho, que é o sobrinho, mas se tornou um filho, né, dele. E Com minha aqui, prima Jéssica, com minha prima Jéssica, que hoje mora lá também, é casada, já tem 2 filhos, está aqui na live também assistindo a gente. E ela veio comigo também. Aí a e ela gente tinha quantos ficou, anos? a Jéssica, vixe, acho que 16, 17, por Então, aí. 2 filhos. É, Então ele veio para São Paulo com 2 filhos, uma adolescente, né? E outro filho. E aqui ele foi para a área de trabalho, que ele falou aí que ele é grato a todas as empresas que ele passou. Isso é muito legal, a gratidão, porque a gente deixa um legado, leva um legado, então é muito importante. E aí ele estava continuando. Desculpa te cortar, Dani, que entrou muita gente. Eu falei, pô, o pessoal tem que tá tudo conhecer certo. toda essa história, né? Não, é isso aí, vai me cortando porque eu vou engato aqui e vou embora. Então, e aí eu fiquei nessa última empresa por esse tempo e aí algumas pessoas conversavam muito comigo, né? Falavam, pô, Dani, por que você não segue o seu caminho, sua vida e tal? E eu pensava, mas relutava comigo mesmo, com medo. É difícil empreender aqui no Brasil, né? Sim, com certeza. É Eu, muito eu, difícil. já, eu já imaginava o quanto era difícil, mas eu não tinha. Acho que quando a gente entra a fundo, a gente entende o É. tamanho dessa dificuldade toda. E aí eu decidi, depois de uma conversa muito feliz comigo mesmo, com o que estava acontecendo na minha vida naquela época. E aí pensava, né? Eu já fazia, da forma que eu fazia, já era praticamente meu. Se toda empresa que eu trabalhei como se fosse minha. Eu nunca trabalhei como simples funcionário. Nunca levei como, eu preciso ir, sabe aquele negócio de bater Sim. ponto, chegar no horário e sair no horário? Não, eu queria fazer aquele negócio acontecer. E aí eu falei, por que não fazer para o meu negócio acontecer? E aí foi o que eu fiz e deu certo. Graças a Deus estou 1 ano e meio, bem feliz. Claro que eu tenho uma equipe que me ajuda muito. Eu Sim. tive pessoas nessa carruagem, parceiros muito bacanas que me apoiaram muito do mercado, que conhecem minha índole e sabe que eu trabalho com seriedade. E eu acho que depois daí eu fiquei muito... No início a gente dá uns baques, umas derrapadas, mas depois que eu engatei, aí foi embora. Agora estou muito feliz. Ai, que bom, Dani, parabéns. É normal, né? No começo é um grande desafio. E eu acredito que Bem. seja isso mesmo, né? O sol tá para todos. Eu costumo falar que sendo corretor de uma corretora dá para ganhar dinheiro, sendo supervisor dá para ganhar dinheiro, sendo dono dá para ganhar dinheiro. Todas as áreas, todas são boas. O importante é fazer com amor, se dedicar. E você é um exemplo de perseverança, né? Porque você teve as Cara, maiores perseveranças na sua vida pessoal, né? E você é, venceu isso, você venceu, você continuou. Eu acho que é exatamente isso. A gente depende muito da pessoa, como as pessoas lidam com os problemas, né? Eu sempre tive que encarar muito na real, assim. Eu nunca tive essa ilusão. Eu acho que hoje ainda eu sou mais às vezes eu me vitimizo um pouco mais do que no passado. Eu nunca me dei chance de olhar e falar, não, eu não posso isso, ou se eu fizer isso eu vou me ferrar, não. Eu pensava assim, Daniel, você tem que fazer. Vai trabalhar, vai mostrar para que você veio. Vai mostrar sua cara e seu trabalho. Depois disso, cara, o que importa, o que vai vir vai ser lucro, com certeza. Porque um bom trabalho desenvolvido não tem como você se dar ruim. Seja um Sim. administrativo, seja um recepcionista, seja um supervisor,
seja um gerente, que o bom meu também é que eu passei por todas essas áreas. Eu entrei como auxiliar do auxiliar, e aí virei ADM, depois eu virei supervisor de cadastro, depois eu virei supervisor de equipe, e assim eu fui crescendo até chegando que a gente brinca aqui na diretoria que não tem corretora, né? Hoje em dia é difícil. É, Na minha época não tinha, hoje acho que tem mais. Mas eu era praticamente um diretor. E é o que eu falo, e eu tive sorte de terem gestores do meu lado que deixavam eu fazer. Me controlava, me direcionava, mas falava, Daniel, você tem carta aberta aí, você tem X para gastar. Gasta aí da sua forma. E aí assim eu fui conquistando meu espaço. Equipe de trabalho, equipe de profissionais e tudo que passaram por mim. Eu tenho pessoas maravilhosas, algumas trabalham com você ainda hoje. E eu verdade. sou muito grato por terem passado do meu lado e eu aprendi com elas também. E aí, vida que Sim, segue. sim. Não, e o legal é que todos que trabalharam com você, todos, assim, que trabalham comigo hoje, falam muito bem de você. Minha Que esposa, bom. inclusive. Minha esposa, ela só trabalha comigo porque ela é minha esposa, senão ela ia estar com você. Eu tive que casar. É, e Mas é ela. recíproco, e é recíproco, cara. Eu acho que isso é um resultado de uma gestão que eu nunca fui muito controlador, quem trabalha comigo sabe. Eu sempre deixei as pessoas, eu acho que da mesma forma que fizeram comigo, eu faço com as pessoas. Então, eu sei que são funcionários, eu sei que a gente tem um limite de trabalho, mas eu sempre fui muito próximo. Tanto que quando você começou a namorar com a Deise, ela veio conversar comigo, não quero que atrapalhe. Um beijo, Érica. A Eriquinha da Sua América tá aí. Catinha, ela veio conversar comigo, ela não quero que se atrapalhe. Eu falei, cara, atrapalhar nada, o Rodrigo é meu amigo, eu tenho certeza que não vai ter, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão se dar certo e você vai embora com ele, porque não tem, cara. Tá? Eu acho que tudo na vida é um ciclo que a gente Sim, passa, sim. né? E ele começa e ele se fecha. É simples. E a gente tem que saber disso. E é o que a gente conversou na época, eu e a Daisy, que a gente conversou bastante. Ela foi uma pessoa essencial nas minhas mudanças, mudança de cabeça mesmo, Sim. na hora que eu estava com receio e tudo mais. E aí, quando ela foi, eu falei, cara, vai boa sorte, seja feliz, porque é isso que você está buscando e tenho certeza que você encontrou. E Foi foi mesmo, ela isso. me falou. E eu sou muito grato por você por ter feito isso, porque ela saiu com o coração partido. Foi, eu Mas é, lembro. mas são ciclos mesmo, né? Ô Dani, que dica você dá? Eu não sei se você sabe, hoje o Brasil, é o país que mais tem pessoas depressivas e ansiosas. Então, você passou por. Um beijo, Aline. A Aline tá mandando um beijo aí Nossa, pra quanto gente. tempo. Beijo, Aline. É, Quanto tempo que eu e, não vejo ela? e você passou. Ela tá na GNDI, gente boníssima. Fiquei sabendo. Eu lembro quando ela era da Umint, foi o primeiro treinamento que a É, Recampus teve de uma operadora top, foi ela que foi lá, super humilde, muito legal, nunca esqueço. Ô Dani, então, que dica que você dá, porque você passou por situações que, sinceramente, seriam até normais, você ter se entregado, você ter ficado em depressão, se fosse com 9 anos na morte da sua mãe, fosse depois quando sua avó teve o AVC, quanto a sua avó e sua tia faleceu. Gente, todo mundo que quiser fazer pergunta, coloca aí que eu vou perguntar, tá? Mas eu vou fazer a minha primeiro porque eu acho que é muito válida. Então, o que você tem para passar para a galera, Dani? O que você fala para essa galera que hoje tá indo com o mal do século, né? Às vezes depressão porque terminou o namoro, não que seja, não dá pra gente subestimar a depressão, mas hoje tem gente que entra em depressão por um motivo muito menor daquilo que você passou. E você passou por algo muito forte, algo muito grande e você continuou. Então o que você fala pra essa galera? cara, é tão difícil quando a gente entra nesse assunto de depressão, né? Porque exatamente o que você falou. Acho que depende, a gente não consegue dimensionar o tamanho e para cada ser humano, cada um vê de uma forma. Vou falar sobre a minha experiência, assim, eu não baixei a cabeça em momento nenhum, eu não deixei, claro que naquela época, essa palavra depressão era para gente chique, né, que tinha Sim, condições, que tinha um plano de saúde, que podia se tratar dessa forma. Nessa época, principalmente, especificamente, quando eu perdi a minha avó e minha mãe, eu perdi o chão, assim, foi um sentimento que se isso é a depressão, foram dois momentos na minha vida. Esse foi o mais difícil, sem dúvida alguma. Eu fiquei sem chão, só que o que eu pensei? A gente tem um prazo, né, da empresa para ficar fora, e eu não quis esse prazo. Eu pedi só 2 dias para a minha cabeça sentar um pouco, para eu sim, entender que a partir daquele momento realmente eu estava sozinho, apesar de já estar, né, já estava praticamente sozinho, porque a minha tia já estava doente já fazia algum tempo.
Mas eu já joguei minha cabeça em produção, em produzir. Eu não queria deixar esse sentimento ruim que a gente tem, que eu acho que é isso que é a depressão, é algum sentimento que não deixa a gente ir para frente, né? A gente acaba se afundando cada vez mais dentro da gente e a gente não consegue olhar ao redor. E eu não deixei, achei que eu não Deu fosse uma passar pelo que eu. travadinha. Travou? Voltou, voltou. Voltou? E Voltou. há cerca de um ano atrás também eu achei a conseguir passar por um monte de coisa. Eu tive umas situações bem complicadas de não esperar mesmo. E, cara, conversei com algumas pessoas, orei muito, oro até hoje. Eu acho que eu me agarrei mais ainda em fé, porque é o que eu falo para você. A gente tem que seguir em frente e a gente tem que se pegar em algo. Não adianta, sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Seja num amigo. Eu sou muito da fé, né? Independente de religião, eu Sim. acredito muito em Deus. Eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus. Eu sei que tudo que está acontecendo, a gente tem um propósito e daqui a pouco a gente vai entender por que a gente está passando por tudo isso. E foi o que eu pensei na época que eu passei por essas dificuldades. Eu estou passando por isso por algum motivo. Claro que a gente se pergunta várias vezes por que, não é possível, o que, que eu fiz, volta, revolta, mas a resposta não adianta, cara. Eu acho que é tudo. Você tem que ter muito foco, muita determinação, porque parar não vai adiantar. Parar você vai acabar com a tua vida. Sim. Essa opção ninguém deve nem cogitar ter na cabeça, sabe? De tipo, vou desistir. Desistir de viver. Eu acho que a depressão é exatamente isso. Desiste da tua vida e desiste de dar um passo à frente do que você busca. E eu não tive, graças a Deus. Eu tive muita dor no coração, muita decepção, alguns sentimentos bem fortes, assim. Mas, graças a Deus, com muita oração, muita terapia. Minha terapeuta está aqui me assistindo. A terapia ajuda a gente muito. Eu acho que eu sou um Daniel antes dela e um Daniel depois dela. E a gente tem que ter fé e foco e força e acreditar que a gente não é culpado de tudo. Eu me culpo de muita coisa, né? Me culpava de tudo que aconteceu na minha vida. Se mesmo que a outra pessoa tivesse errado, eu olhava e falava, não, acho que o problema só fui eu, não é outra pessoa. E hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que cada um tem sua parte e a gente tem que ter muita força, muito foco e muita fé. Olha que lindo aí a Jéssica falando que é grata por ter tido você como pai. Ela é, cara. Eu falo que a Jéssica é me emociona de falar. A gente viveu tudo isso junto, né? A Jéssica Sim. estava sempre do meu lado. E ela acompanhou tudo isso muito de perto. A gente não tinha. Isso é só. O que eu estou te falando é só esporádico, né? Porque tem Sim, muito mais sim. coisa por trás. É só por cima. E ela acompanhou tudo. Então, às vezes, algumas pessoas da minha família falam: Nossa, mas parece que você gosta mais da Jéssica do que de outro. Não, eu não gosto. Eu sou muito grato por ter tido ela do meu lado. Porque sozinha eu não, acho que eu não teria conseguido, não. Acho que eu É, tive muito apoio dela, muito apoio de Deus, mas muito apoio dela também. que bom, Fala, parabéns. Ney! Saudade, Ô, Ney Ney! aí. Um abraço, Sidney. Então, gente, a dica do Daniel, do Gabriel não, do Daniel, é o quê? É você que está em estado depressivo. Primeira coisa, não subestimar a depressão, porque realmente não, é uma coisa muito séria. Mas você não ficar parado, você continuar a sua vida, agir. E baseado no que ele falou, procurar profissionais. Então, a terapia ajudou muito ele. Eu também indico a terapia. Tem vários. Tem a terapia com você lembrar, meu, quem pode me ajudar além do terapeuta? Que pessoas, que amigos, quem você tem do seu lado? Pede ajuda, fale. E você tem que ser perseverante, porque é uma coisa que o Daniel fez. Vocês imaginam que o Brasil, 95% das pessoas vivem uma vida medíocre. O que é medíocre? Felizes, mas aquela vida que você trabalha, senão você não consegue comer, então não guarda dinheiro. Então imagina para o Daniel, sendo brasileiro, desde 16 anos, que é por mês, no outro dia não tem dinheiro da condução, não tem dinheiro para nada. E como foi para você aprender? Foi muito fácil? Você desde os 16 já falava? Ou você teve que ir quebrando a cara? Como que foi? Conta aí pra gente essa parte aí que eu tô curioso. Cara, né? Eu acho que a gente tem que
André, quanto tempo, gente. Que saudade de ver as pessoas aqui. A gente tem que. Eles também treinam. Que ninguém imaginava que a gente fosse passar por o que nós estamos passando. É uma situação muito preocupante. Tem muita gente que eu tenho certeza que há 2 meses antes disso acontecer, estava cheio da grana e de repente não tem mais, porque as contas são muito maiores do que o valor que ganha. Sim. Então, é tomar muito cuidado, é sempre guardar. Eu tive uma chefe, no meu primeiro emprego freelance que eu tive, eu tinha 15 anos, eu participei de uma montagem de uma estrutura em Santos, e o cara, uma gerente de marketing falou para mim, Daniel, guarda 10% de tudo que você ganhar. Seja R$ 10, seja R$ 5, seja R$ 2. Eu falo muito isso para a Jéssica e para a minha família. É difícil, claro que é difícil. Cada um sabe o seu momento, cada um sabe a dificuldade que passa e o quanto pode e o quanto não pode, né? Isso a gente não entra em mérito. Mas ela falava muito isso para mim, eu não entendia isso. E aí, depois de adulto, depois de começar eu tomei rédea da minha vida, aí eu entendi que eu tive que guardar um pouquinho do que eu ganhava. Eu ganhava, mas ao mesmo tempo... Deixa eu entrar na live. O pessoal manda no WhatsApp. Ao mesmo tempo, eu tive que aprender a fazer isso. E foi aos pouquinhos, cara. Não foi do nada, não. Quando eu comecei a guardar de pouquinho em pouquinho. Aí depois, quando eu cheguei num valor razoável, eu tive uma conversa com o gerente do meu banco. E peguei uma pessoa também sensacional. Tive sorte nisso também, graças a Deus. E ela me ajudou muito. E assim fui guardando com o tempo. Então você teve uns anjos para te ajudarem aí, né? E maturidade para ir atrás e saber que a gente precisa tomar atitude, né? Sem atitude não adianta. A gente precisa ter cabeça, ter um direcionamento que não adianta, que não é festa do oba-oba, não. A gente tem que ter responsabilidade e guardar dinheiro. Isso porque, graças a Deus, hoje não tem mais ninguém que dependa financeiramente de mim. Mas se tivesse, seria preocupante, como vários pais de família, mães de família, né? É muito complicado isso. Hoje o seu filho mais novo tem quantos anos? 18. Criou os dois já, hein? Parabéns. Agora tá tranquilo, né? Graças a Deus. Não tenho do que reclamar. Só trabalhar, só peço saúde e trabalho agora, mais nada. Ô, Dani, um abraço, Alencar, meu primo tá aí. Que dica que você dá? Gente, se alguém tiver pergunta, pode fazer. O pessoal tá tímido. A gente fala tanto que sistema financeiro é essencial. Quem que é Stephanie? Não conhece? Trabalha com você? Já trabalhou comigo, já. Já trabalhou comigo. Mas tem muita gente que não é da área na live também. O André 8 e o Daniel. Daniel me ajudou muito em uma das maiores decisões que tomei na minha vida profissional. Parceiro. Legal, André. Legal você falar isso também. O André da... Cara, esse André... Fala, meu parceiro. Esse André é uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci na vida. Pensa num ser humano que não vê maldade em nada e nem ninguém. É esse André. Esse André é o Extra? O apelido é Extra? Puta, a gente chamava ele de estagiário. Ele trabalhou comigo durante um bom tempo também. Gente boníssima. O Extra, pô. Eu conheço o Extra. Um abraço, Extra. Extra, gente boníssima, gente boníssima. Cara, uma das melhores pessoas que eu já conheci até hoje. Arnaud, a história do Dani é sensacional, né? É que o Dani conta de uma forma tão leve que os momentos trágicos não parecem trágicos. Isso é legal. Então, eu tenho que ser mais trágico, eu acho que algumas coisas, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. É muito legal porque é até um exemplo pra gente seguir também. Porque eu falo que todo mundo teve pelo menos uma história de superação na vida. Para alguns maiores, para outros menores, mas... E às vezes uma pessoa conta a história que ela se mata contando e não é errado também. Mas a forma que você contou foi tão leve, tão bonito. E a pergunta que eu queria te fazer é porque eu vi algumas pessoas aqui na live e eu percebo que elas estão com vergonha de perguntar. Então vou perguntar para elas. São pessoas que estão começando a empreender agora. Algumas abriram corretora há 1 ano, outras há 6 meses. Enfim. E você está 1 ano e meio. Então, qual que é o desafio de abrir uma corretora? Que dica que você dá? Qual que é o desafio e qual dica você dá para essas pessoas que estão empreendendo agora? Cara, o desafio é você se ver em certo momento sozinho, desesperado, porque quando você trabalha para alguém, aí a gente se coloca no lugar do outro, né?
que eu aprendi depois com muita terapia, com muita conversa. É muito difícil a gente se colocar do lado do nosso chefe nessas horas. E eu tinha uma dificuldade em alguns momentos, em vários eu me colocava, óbvio, mas em alguns momentos eu não entendia certas coisas que hoje eu entendo. Então, o desafio é você se ver sozinho, como eu decidi seguir minha vida sozinho, e ter que montar tudo, e aí você tem que cuidar da conta que vai entrar, você tem que cuidar da parte comercial, que a gente que trabalha com venda tem que cuidar disso. Então um misto de um pouco de tudo, assim, sabe? Você fica meio que perdido, desesperado. Mas eu acho que o mais prático de você conseguir passar por isso é você ter pessoas ao seu lado que confiam no seu trabalho, que sabe que vai passar por altos e baixos e a gente vai estar junto. Eu acho que confiança, isso serve para tudo, né? Não só na nossa vida, a gente tem que estar com pessoas que a gente confie, que são realmente pessoas boas e que não vai te passar a perna em qualquer momento, que isso acontece muito. E eu tenho algumas pessoas que estão comigo há muito tempo, assim, e não me decepcionaram no sentido de, tô com você, fica tranquilo. Eu tive sorte de ter pessoas comigo que quando eu fui procurar escritório, eu nunca decidi nada sozinho, eu sempre compartilho tudo. Claro Sim. que com algumas pessoas mais, outras menos. Mas eu tenho, a minha equipe que eu tenho, principalmente os mais antigos, eles são pessoas que a gente conversa muito. Hoje eu tenho me fechado um pouco para a gente tentar, porque quando a gente chega nesse lado empresário, você entende isso melhor que eu, você está mais tempo, a gente tem que tomar algumas decisões, a gente tem alguns direcionamentos que não dá para você também ficar dividindo Sim. algumas ideias com algumas pessoas. Mas, principalmente no início, quando eu tomei a decisão de seguir sozinho, de seguir minha vida, minha corretora, eles foram essenciais, assim, todos. Eu tenho meu braço direito, que hoje trabalha comigo há muitos anos já, que é a Regina Itá, que está na live também, que me ajuda muito até hoje. Ela cuida para mim do financeiro, ela me dá sugestões, e é uma pessoa mega aberta, assim, sabe? Ela dá a opinião dela, mas ela escuta a gente falar. Sim. E tem os meus vendedores aí que sempre me escutaram, sempre me apoiaram e sempre estiveram do meu lado. Tipo, vamos para outro lugar? Vamos. Tamo junto. Vamos fazer isso? Tamo junto. E muito claro. Eu sou um cara que eu sou diretaço, assim. E às vezes, se eu não tô falando, é porque não é hora de falar. E quando eu tenho que falar, eu tenho que falar com o Rodrigo, eu vou falar com o Rodrigo. Eu não vou ficar que é aí que começa a fofoca, né? De falando Sim. de um, de outro, de outro. Então a gente joga muito aberto, não tem segredo. E aí acho que isso é um desafio que se a gente tiver gente boa do nosso lado para superar, a gente vai fundo. Financeiramente, eu falo que tem muito sorte, assim, viu, Rodrigo? Tem gente que fala que não, tem que trabalhar, se trabalhar vai vir. Trabalha, assim, claro que é o ponto principal, você tem que ter disposição de trabalhar, mas você tem que ter muita sorte de ter pessoas boas ao seu lado, não só que trabalham com você, mas que fluam no mercado. E várias pessoas passaram do meu lado, assim, eu tive algumas decepções, mas eu tive mais alegrias do que decepções, graças a Deus. Que bom, Dani. Teve um comentário aí, eu vou tentar ler tudo, tá, gente? O Sidney falou: Daniel, um grande parceiro e amigo, fez diferença na minha carreira na Qualicorp, reconhecia e apoiava as ações, vestia a camisa. Cara, a gente conversava muito, Ney. Um abraço, viu, Sidney? Tá falando de mim aqui, que a gente tem uma parceria ímpar, verdade. Um abraço, viu? A Cássia tá falando sensacional. A Valéria tá falando perfeito. Então tem gente que não é da área também comentando, isso que é legal, né? Uma outra pergunta também, tem pessoas aqui que não tiveram o mesmo know-how que você teve. Eu acredito que você abriu uma corretora muito preparada, porque você, como falou, passou por todas as áreas, foi braço direito de algumas corretoras, então você teve a oportunidade, né, por mérito seu, de conhecer tudo isso. E quem não conhece tudo isso e está abrindo, sabe? Por exemplo, que vai sozinho, assim, eu trabalhei de corretor numa corretora e agora eu vou. Que dica que você dá para essa pessoa para dar certo? Porque é um desafio diferente, né? Nesse momento, para tudo e pensa, né? Eu acho que a gente tem que... eu fiz uma coisa que você falou, eu tinha um know-how profissional que me ajudou muito. Mas eu faria algo diferente. Se eu pudesse fazer diferente hoje, eu analisaria um pouco mais o mercado em si. De como tá indo as operadoras. A gente que trabalha com corretora, né? Eu analisaria como que estão as operadoras, para que lado elas estão indo, o que está... Porque muita operadora, a gente pegou uma época, pelo menos há muito tempo atrás, existiam muitas operadoras. Então você tinha um leque de produtos vasto para você trabalhar. Então era mais tranquilo. Quando eu fui trabalhar sozinho, que eu decidi seguir minha vida sozinho,
Eu peguei essa mudança de muita operadora comprando operadora, e aí vai diminuindo cada vez mais, muita corretora chegando, muita corretora crescendo. Eu tive muita sorte de eu não querer disputar com nenhuma corretora, eu não sou de... Tanto que quanto mais eu estou longe, melhor ainda, para ter a minha equipe fazer meu trabalho. Não estou preocupado se os outros estão bem ou se os outros estão mal. Claro que quando a gente tem parceiros, falar de parceria é uma coisa. Uma coisa é Sim. falar com o Ney, que está aqui assistindo a gente, que eu gosto, que é meu parceiro, sempre foi, e falar para ele, olha, e como que está o mercado e tal, mas nunca com o intuito de querer passar ele, nada disso. Acho que não só o nosso, né? Acho que todo o mercado tem essa loucura. Então, nesse momento, a minha dica é, para um pouquinho, passando, né? Que a gente, se Deus quiser, agora dia 10 a gente vai estar livre para voltar a fazer as nossas coisas, ou até junho, mas que pare um pouquinho, analisa, porque tem muita gente que acha que é tudo muito fácil. Gente, não é muito fácil. Não é só você estar no dia a dia ali e correr atrás. Hoje eu entendo por que as corretoras pequenas que eu atendia tinham grande dificuldade de crescer, de se desenvolver, que tinham vontade de ser grandes nomes, como a gente tem no mercado hoje. Só analisar e, se fizer, faça com o pé no chão. Entenda, estude o que você vai fazer, estude os seus concorrentes, no sentido de como que eles conseguiram chegar até onde chegaram. Dá uma conversada com algumas pessoas para você não fazer as coisas aí às cegas. Porque existem erros e eu conheço pessoas que... Eu não tive esse azar, graças a Deus, mas eu conheço algumas pessoas que começaram e, de repente, cara, em menos de 2, 3 meses, aí tiveram que voltar para o mercado pedindo emprego porque não conseguiram. E aí acabaram se descapitalizando, porque você tem que capitalizar, uma empresa tem que ter verba, senão não adianta. E aí acabam voltando para trás. E é uma frustração, que não é errado voltar, dar um passo para trás. O problema é a frustração de cada um, né? Tem gente que não consegue lidar com isso. Então, esse é o problema. Às vezes, quando a gente que é dono fala isso pro nosso próprio corretor, ele fala, mas você fala isso porque você é dono. Por isso que você fala que é melhor trabalhar para você. Mas é porque muitas vezes você está passando, você está 1 ano e meio. E eu acredito que aconteceu isso com você, mas no começo, talvez nos 3, nos 6 primeiros meses, talvez até no primeiro ano, provavelmente teve corretor seu que ganhou mais dinheiro que você sendo dono. No início não, até hoje. Se bobear até hoje. E tem corretor que fala, não, tá falando isso porque é dono, mas é verdade. Porque se você tem uma estrutura onde você ganha uma comissão que seja 100%, que seja 50%, que seja 150%, cada um trabalha de uma maneira, né? Mas você tendo todo o respaldo administrativo, de baia, de computador, de leads, de listagem, enfim, do que você tiver, tudo isso custa muito alto. Então, se você tem você praticamente, a segunda sai de custo. Você praticamente, vamos supor, você como dono, a segunda você praticamente é todo custo lá, você investe no cara. Então você ganha igual o cara, só que o cara, por ter menos custo, ganha mais que você. Então, tem gente que não acredita nisso, mas é verdade, né? Não é mentira. Olha, eu vou te falar que é muito mais, financeiramente falando, é muito mais fácil ser funcionário do que ser proprietário. A gente ser proprietário tem várias responsabilidades. Os impostos no Brasil são muito altos. Por exemplo, eu não tinha essa noção, que me deu um susto muito grande. E como funcionário você não tem esses custos, né? Você não precisa se preocupar com esse tipo de acerto e tudo mais. E você sendo um corretor autônomo, você vai pegar os problemas que tem um descontinho lá de imposto que todos têm, você vai pegar seu dinheiro livre e vai fazer o seu trabalho, e vai ganhar seu dinheiro e não vai ter responsabilidade no final do mês de pagar aluguel, de sala, de funcionário, de lead, enfim, de site, né? Se a gente for colocar aqui tudo que a gente precisa fazer para ter uma empresa rodando direitinho, é difícil. É legal para o pessoal ver que isso não é balela, né? Isso acontece mesmo. Ô, Dani, total real. Agora, eu quero que deixe uma mensagem. A Mari tá falando muito bom. A Mari trabalha lá comigo. Um beijo, viu, Mari? Daniel é gente boa. Se você não chegou a conhecer, que ele ia na corretora, na época eu ficava na Conselheiro Crispiniano. Mas você vê quanto a ela pessoa era é gente funcionária boa. DM sua? Hoje ela é meu braço direito lá. Fica lá do meu lado no comercial. Se eu saio, ela comanda o comercial. Legal. Se eu morrer, ela que vai comandar o comercial da empresa. Você sempre teve pessoas boas também, né, Rodrigues? Deus me abençoou. Tive muitas pessoas boas. Eu falo que foi Deus que fez também não quebrar, porque eu não sabia administrar. O dinheiro, eu sempre ia embora, não importa. Para ajudar minha mãe, meu irmão, não importa, mas o dinheiro ia embora e não é justificativo. Você pode ajudar todo mundo que você tem que guardar dinheiro. E eu não guardava, mas aí Deus falou assim, não, você não vai quebrar.
Mas foi sorte, viu? Porque vender bem não significa que você tem um lucro alto. Então eu vendia muito, mas meu lucro não era tão alto assim. Eu pagava muito pela venda. Hoje eu vendo menos e meu lucro é maior e eu procuro fazer. E eu tô procurando ainda ajustar, entendeu? Mas eu não tinha um. A gente não tem educação financeira na escola, eu não tive educação financeira na vida, então fiz muita cagada pra dar certo. Eu falo que deu certo mesmo nos últimos 2 anos, entendeu? Aquela época que você me conheceu, a gente vendia muito, foi mais pro ego, pro glamour, sabe? Ah, legal, todo mundo quer o Rodrigo, quer R Campos, mas foi mais pro glamour, que resultado mesmo financeiro não era tão bom, só que eu não via isso na época, né? É aquela coisa, né? Quem pedir dica hoje pra mim e pra você, economiza aí uns 11 anos. Então, Eu tava então falando por isso isso, essa semana com alguém, que não me lembro quem realmente, mas alguém me comentou com isso. Eu falei, gente, se a gente perguntasse, as pessoas que estão começando, se perguntar para algumas pessoas, claro, que tem gente que tem maldade, mas para a gente que fala real, com certeza vai economizar uns bons tempos aí de é, cabeçada na vida. então a mudança, a Erika tá falando que eu mudei muito, e é verdade, mas e a mudança é essencial. Aí eu aprendi a falar não, porque antes eu falava muito sim. Nossa, eu já cheguei a ter corretor, né? Porque eu falo que honestidade deveria ser intrínseco em ser humano, mas nosso ramo não é muito isso. Então, o corretor que trabalha para mim, o certo é ele trabalhar só para mim, o que trabalha para você, só para você. Se um seu for em mim falar que é seu, eu não vou pegar e você não. Mas tem muitos donos que pegam, é muito complexo, né? Então, É, então pode falar que eu tô tá. escutando. Então eu tive, falando assim para muita gente, teve corretor que saiu me devendo, e aí foi, né? Foi a história, mas tudo isso foi aprendizado. Sou muito grato, porque hoje eu tenho uma equipe muito boa, minha equipe é a melhor do mercado, meus corretores, telemarketing, ADM, de verdade, para mim é a melhor do mercado. A sua, para você, vai ser a melhor, a minha para mim, né? Mas é verdade mesmo. Tipo, eu só tenho gente boa, porque é um valor que eu tenho na R Campos, não é só vender bem. Eu quero pessoas do bem. E Deus abençoou. Foi isso que me ajudou e essa dica que eu aproveito e dou para quem está empreendendo agora é confiar em Deus. Confia, mas aí você tem que agir. Não é, a oração é orar com ação. Então vai fazer curso, vai estudar. O que me ajudou muito foi... Eu investi mais de 100 mil em desenvolvimento humano. Eu sou hipnoterapeuta, sou coach, sou programador neurolinguístico. A princípio eu fiz isso só para corretora. Hoje eu trabalho com isso também. Mas a princípio não foi para trabalhar. Então isso mudou muito a minha corretora. Isso me mudou, aí mudou a corretora. Eu falava, mas aquele corretor é aquele, meu, você começa a mudar os corretores que você não quer vão embora e você fica com pessoas do jeito que você quer e aí vai rodando, a energia, né? Eu falo que tudo. Eu vou repetir, né? Eu já falei, mas eu repeti. Tem coisas que eu não aceitava essa mudança de perder pessoas. A gente tá com tempo ainda? Tá, tem 7 minutos. Eu tive pessoas que passaram pela minha vida que eu não entendia por que tinha saído. E depois eu acabei entendendo, e hoje mais que nunca entendo que, cara, às vezes a gente não entende, mas é melhor que a pessoa passe, É, evolua da forma dela e a gente evolua da nossa, e vida que segue, cada um que seja feliz da sua maneira. Sendo é isso honesto, que mesmo. é o que você falou, o mínimo seria honestidade, né? O corretor ele É, tinha que ter um mínimo de ser honesto, de falar, olha, parei aqui com você, estou indo trabalhar com alguém. Mas infelizmente a gente sabe que não acontece é, assim. Eu conheço, você conhece, muitas pessoas que trabalham no nosso mercado que estão aqui assistindo sabe que tem gente que faz isso, que sai te devendo, vai embora, é. e ainda é capaz de te encontrar ainda na rua e te dar um oizinho ainda. Mas aí depois que Mas depois que eu mudei, até quem saiu, por exemplo, tem a Edneia que tá na live, o Vitor, que trabalharam comigo e saíram de uma boa, super honestos. é, Aí as portas ficam abertas, são meus amigos até hoje. Mas foi depois que eu mudei. Então antes eu ficava culpando os corretores. E eu vi que a mudança tem que vir da gente. Nós vamos mudar e as pessoas do nosso redor mudam, né? Então, hoje em dia, por exemplo, como eu falei, Edneia e o Vitor saíram pela porta da frente, tem as portas abertas e foi totalmente diferente. Então, eu acredito que então, muito deu mudança. Então, travou, Rodrigo, Ó, agora voltou. travou? Voltou. Agora Ô, voltou. Dani, mas deixa uma mensagem aí pra galera, uma mensagem final aí pra galera que conheceu sua história. O que você quer deixar pra galera aí? Gente, só gratidão por tudo, gratidão pelas pessoas que me conhecem, que sabem da minha história. Você vê aí que, graças a Deus, as pessoas que entram falam bem, eu sou exatamente isso mesmo. Não adianta falarem ao contrário, eu sou muito honesto, quando eu gosto de verdade. Eu quero agradecer toda a minha equipe que trabalha comigo, que acreditou em mim, agradecer aos meus parceiros comerciais
que estão comigo até hoje, acreditaram. Eu tive, graças a Deus, entrado em quase todas as operadoras, aliás, em todas que eu busquei, as que eu não tive porque ainda não busquei. Não foi fácil, eu tive que fazer o curso da SUSEP para ter corretora, que a gente sabe que é obrigatório, que é um curso muito difícil. Não imaginava o quanto. E o que eu deixo de mensagem é: nunca desistam do que vocês querem. Eu já pensei em algumas vezes em desistir, mas nunca me dei a chance de deixar isso evoluir na minha cabeça. Tenha parceiros do lado de vocês, porque com parceria a gente consegue muita coisa. Eu digo parceiro não só comercial, como parceiro, ser honesto, sabe? Ser honesto com você, ser honesto com o que você acredita, com pessoas que você acredita. Nunca tente passar perna em ninguém, porque não adianta, uma hora vem, o retorno volta e a gente é cobrado de alguma maneira, não só aqui fisicamente, como Deus uma hora vê. Se você é ruim, agora você está bem, mas daqui a pouco você não vai entender o porquê que você está com dificuldade. Então é isso, não desista nunca das suas vontades, dos seus sonhos, que é aquele clichê, mas é verdade. E tenha fé e corra atrás, e não tenha preguiça, tem que trabalhar, gente, não tem segredo. A gente pede para Deus, mas Ele só vai ajudar se a gente levantar nosso corpo da cadeira, da cama, do sofá e fizer a nossa parte. Ô, Dani, agora, vamos dar um sorriso aí, eu vou desativar os comentários. Ixi. Gente, o cabelo hoje tá meio bagunçado, que tá enroladinho agora. Tira um print quem gostou, coloca lá no history e marca eu e o Dani, por favor. Então vamos lá sorrir. Foi? Saiu. Gente, quero agradecer de novo, Dani. Sua história é ainda mais surpreendente do que eu imaginava. Parabéns, cara, por você ter vencido, né? Você é um guerreiro desde os 9 anos, né? Porque você não conheceu o seu pai, perdeu sua mãe, depois sua avó, sua tia. E você tem um coração enorme pelo que você fez por você mesmo, pela Jéssica, pelo seu outro filho, né? Então, filhos de coração que são muito mais importantes às vezes, né? E depois por toda a sua história, né? Na sua carreira profissional, que foi onde eu te conheci, você sempre foi honesto, sempre foi gente boa. Quando eu não era o Rodrigo de hoje, você já me dava a mesma atenção que você me dá hoje. E eu sou muito grato às pessoas que fizeram isso lá no começo, porque eu não comecei grande. E, cara, continua essa história. Obrigado por ter contado aqui. Eu vou subir no meu canal no YouTube, então sua história vai ficar para sempre no meu canal no YouTube. Daqui a uma semana eu te mando. Compartilha com a galera, porque a sua história é uma história que pode ajudar pessoas que estão em depressão, pessoas que estão salvar a vida de uma pessoa quando você contar, viu? Pelo menos eu fiquei muito impactado com sua história e vai me ajudar. Se um dia eu for reclamar, eu vou lembrar, Daniel, vou dar 3 tapas na minha cara e vou seguir a vida, entendeu? É isso aí. Obrigado você, Rodrigão, pelo convite. Obrigado a todos vocês aí que acompanharam. Pessoas que eu não vejo há tanto tempo. Depois que a gente começa a empreender, não dá tempo, né, Rodrigão? Então, não dá tempo. Eu quero rever muita gente ainda. Um beijo para todo mundo e é isso aí. Muita sorte. Gente, amanhã tem mais uma história do Wagner Sardinha. Quem gostou, me segue aí, que amanhã vai ter história, acaba domingo, tá bom? Porque uma hora tem que acabar. O show continua, mas aí a gente vai pensar em outra forma. Dani, obrigado, viu, galera? Falou, Rodrigão. Um abraço.